Graça e paz, povo lindo. Amém. Olha só, são os aniversariantes aqui que eu vou falar rapidinho deles, tá bom? A pastora falou tanta coisa e ficou eles, né, para trás. O Marlon, o Miriam, Davidson, o Rian e a Tamir. Vocês estão aí? Tá, tem aqui. Vamos dar um aplauso ao Senhor pelos nossos aniversariantes. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Em nome de Jesus. Queria que vocês podiam abrir sua Bíblia comigo, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos, Atos capítulo 2, enquanto você abre. Semana passada nós estávamos em Curitiba, no nosso congresso anual do MFI, dos pastores do MFI, foi uma bênção lá, que bênção, né, que foi, o irmão Maurel estava aqui ministrando semana passada, glória a Deus. E a gente chegou aí no mês de novembro, né, gente? Final do ano está se aproximando, amém? Quem está animado aí com o final de ano? Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu estou muito animado, porque por tudo aquilo que eu creio que Deus ainda vai fazer nesse ano, para a glória dEle. Quantos creem que ainda este ano tem transbordante colheita para nós? Você acredita? Fala aí para alguém pertinho de você, eu profetizo transbordante colheita na sua vida, até o dia 31 de dezembro, em nome de Jesus. Talvez você não saiba como, nem de que jeito, mas se você é alguém que acredita no teu Deus, até dia 31 de dezembro tem transbordante colheita para você. Em nome de Jesus. A última vez que eu tive pregando aqui, na verdade, nós falamos sobre o livro de Atos e ministramos uma palavra, né, lá no final do capítulo 2. Eu quero retomar este capítulo com vocês hoje. Atos capítulo 2, versos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus, que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu quero voltar no verso 2, tá, Cátia? No verso 2, que diz: de repente veio do céu um som. Diga comigo, de repente. Atos capítulo 16 agora, versos 25 e 26. Atos 16, versos 25 e 26, a palavra de Deus diz assim: que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. E de repente, diga de novo, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Vamos orar? Eu creio que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Baixe sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Senhor, nós somos muito gratos a Ti, Pai, por esta noite, por esta reunião, por cada homem e mulher de Deus que se encontram aqui hoje. Obrigado, Pai, pela Tua presença, por tudo que nós já vivemos hoje à noite. Pai, esta palavra, que possa, Deus, encontrar o coração certo, que a Tua palavra, a Tua revelação esteja sobre a nossa vida e possamos ser abençoados hoje à noite por aquilo que vem do céu. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje o tema que eu quero repartir com você, ele está aqui na tela, né? A transbordante colheita, ela vem de repente. Quantos creem que pode vir de repente uma transbordante colheita sobre você? Nós falamos muito nesse ano sobre processos, sobre situações que podem nos ajudar a sermos transbordantes, a nos tornarmos pessoas transbordantes, nossa identidade de alguém abundante. Mas também tem esse aspecto de uma transbordante colheita que vem de Deus. Ela também pode acontecer de repente, né? E de repente é uma expressão temporal na língua portuguesa que significa subitamente, rapidamente, repentinamente, de imediato, de maneira inesperada. Ou seja, é quando algo acontece, o de repente é quando algo acontece de forma muito brusca e veloz, né? E nós estávamos essa semana em Curitiba, e a cidade onde eu nasci, cresci, Curitiba, aquela cidadezinha preciosa, e lá em Curitiba é assim, né? Às vezes você sai de manhãzinha e o sol tá alto, tá quente, mas é impressionante
como de repente as nuvens se formam, começa a chover e de tarde faz frio. Então, é aquele negócio, você sai de Cauçu, assim, por exemplo, Curitiba tem essa particularidade, né? De repente, o negócio começa a chover, de repente esfria, você fala, mas meu Deus, estava quente agora, né? E é interessante, porque lá a gente até brinca às vezes, né? Que as 4 estações do ano acontecem no mesmo dia lá em Curitiba, né? Se você está às vezes com a temperatura, às vezes levanta com frio, começa, né, aquele chuvisqueiro assim, e daqui a pouquinho lá pelo meio-dia o negócio para e começa a dar aquele solão, e você fala, meu Deus do céu, que coisa. É por isso que a gente até fala, né, que todo curitibano você conhece ele de longe, porque ele está sempre preparado para o frio e para a chuva, né? Você olha nele, ele está carregando uma blusa e está carregando alguma coisa para se proteger da chuva, né? Seja uma capa, uma sombrinha, um guarda-chuva, alguma coisa ele tem. Por quê? Porque Curitiba ela é assim, de repente o clima pode mudar. E por que eu estou dando esse exemplo, né? Porque quantas vezes já aconteceu com a gente situações que a gente não esperava e aconteceram assim de repente. Quem aqui já foi abençoado de uma forma assim, uma surpresa? De repente você foi abençoado, não estava esperando e foi abençoado. É assim, não é verdade? E tem situações também que acontecem do nada, né? Não sei quantos de vocês já passaram assim, de repente você está indo com o seu carro, de repente atravessa um cachorro, já teve essa, irmão? De repente uma criança ameaça, um bicicleteiro, um motoqueiro de ferro, de repente as coisas, né? E é interessante que, às vezes, até falei cedo, né? Você separou naquela preferencial, olhou para os dois lados, fala, posso ir? E de repente aparece o motoqueiro fantasma, né? Você fala assim, da onde que apareceu essa motoca aí, meu Deus do céu? Porque você fala, não é possível, né? Acabei de olhar para os dois lados e de repente apareceu. A vida está cheia de situações que acontecem com a gente de uma forma repentina. É de repente que acontece. Às vezes é de repente, um acidente que aconteceu, não é verdade? Foi de repente, você não estava, né? Uma doença, algo, às vezes você foi no médico, teve um diagnóstico, você não estava sentindo nada, mas chegou lá, diagnosticou de repente que você tinha um negócio sério, você tinha algo grave, né? Às vezes você levou aquele prejuízo, você não estava esperando, de uma hora para outra, puxa, aquele prejuízo aconteceu, um problema às vezes na sua família, mas existe também muita coisa boa que acontece com a gente. Existe muita coisa boa que acontece de repente. A gente chegou de viagem, né? Vocês nem imaginam, a Sibeli, a gente até postou aí na rede social, mas a gente chegou de viagem e eis que de repente tinha uma mesa posta que o Miguel fez para nós. Vocês acreditam numa coisa dessa? Eita, gente, de repente, assim, tinha uma mesa posta lá, o Gabriel, para não ficar tão feio, ele ajudou a pagar depois. O Miguelzão foi lá, e foi, comprou e preparou, eu falo, gente, de repente bateu uma unção no menino, né? Que continue assim, meu filho, em nome de, cadê o Miguel? Tá lá, meu irmão, continua aí, em nome de Jesus, né? E olhando para as Escrituras, a gente nota que Deus também é alguém que faz as coisas assim, de repente. Deus, ele é esta pessoa. Deus é alguém que nos surpreende, às vezes, no estalar de dedos. E é impressionante, porque geralmente a gente não estava esperando, mas a gente foi muito abençoado. Quantos aqui, esse ano, foram abençoados de repente? Você não imaginava e algo assim extraordinário acontecendo na sua vida? Olha só, quanta gente pode testemunhar, né? Quantas bênçãos, às vezes, você recebeu, que você não estava esperando, mas de repente aconteceu. Você foi abençoado. Então, escute, Deus, ele é um Deus que apesar de repente as coisas acontecerem da parte de Deus sobre nós, Deus, ele é alguém que trabalha com processos. Deus é alguém que sempre estabelece uma jornada, Deus é alguém que tem períodos, um plano de ação claro, estações definidas, um propósito, né, claro e definido. Deus, a Bíblia diz que Deus é aquele que anuncia o fim das coisas, ou seja, ele mostra lá na frente, vou fazer de você isso. Ele anuncia o fim das coisas antes delas começarem a acontecer. Deus, ele é assim, né? Ele tem planos, propósitos para nós. Diz a Bíblia que desde a eternidade, antes de entrarmos no ventre da nossa mãe, antes de sermos concebidos, Deus já tinha um plano, Deus já tinha um propósito. Ou seja, Deus não trabalha no improviso. Deus não amarra de arame nada. Deus não está despreparado para uma situação, ou Deus não bate na cabeça dele, eu vou abençoar agora, de repente alguém. Não, não é assim. Deus é alguém que, ele apesar de ser planejado, ele também faz coisas de repente aos nossos olhos. E eu não esperava naquele dia, naquela hora que iria acontecer, mas aconteceu e o favor de Deus agiu sobre mim. Ok, nós lemos 2 textos hoje à noite, eu estou conduzindo você numa linha de raciocínio aqui, para você compreender o que o Senhor quer ministrar para a gente hoje. 2 textos onde Deus agiu de forma repentina.
2 textos onde Deus agiu de uma forma rápida que ninguém esperava. E eu quero te chamar a atenção para esta palavra de repente. Porque esta expressão de repente, ela é uma expressão temporal. Acontece que algo ser de repente na nossa vida, inesperado, isso é apenas uma ótica do ser humano. Para o ser humano aconteceu de repente, para Deus não foi de repente, porque Deus não é assim que Ele vê. E por que eu quero dizer isso? Porque Deus não faz nada de forma inesperada. Deus sempre tem um plano e um propósito estabelecido. Deus sempre anuncia o que vai fazer, mas geralmente Deus não fala quando vai fazer. E isso é o nosso problema. O fato de Deus não dizer quando vai fazer alguma coisa é que incomoda a gente. E é tão precioso isso como Deus trabalha, porque hoje, falando de um de repente, falando de um tempo, falando de uma hora que Deus abençoa, nós estamos falando de uma fração do tempo, de uma expressão de tempo. Então, nós estamos sujeitos ao tempo em andamento, estamos sujeitos ao andamento do tempo. E na Bíblia, nós temos 2 palavras que vão fazer muito sentido para você, que elas indicam tempo. Quando a gente está falando de um tempo na Bíblia, a gente está falando de 2 palavras. E a primeira palavra é a palavra cronos. É a palavra da origem do cronômetro, ou seja, nós temos um tempo cronológico que a gente segue. Nós estamos sujeitos a um tempo cronológico. A palavra, ou seja, frações do nosso tempo. Então, existe um tempo que nós medimos. Sejam minutos, segundos, décadas, séculos, horas, existe algo que nós podemos medir. E se eu perguntar a sua idade, você vai usar o cronos que você conhece para me dizer a idade que você tem. Eu tenho 10, 15, 20, 30, 50. Não é verdade? Se você não vai responder aleatoriamente, você vai responder usando a medida de tempo que você conhece, usando o cronos que você conhece. Por quê? Porque é o cronos que rege nossa vida terrestre. Se eu te perguntar, daqui a Porto Velho, em quanto tempo você faz, ou quanto tempo leva esta viagem, você vai me dar uma fração de tempo aproximada, porque você é movido pelo cronos. É pelo cronos terreno, pelo tempo terreno, que nós podemos dizer e nos orientar se nós estamos atrasados ou estamos adiantados, porque é a nossa medida de tempo. Mas no grego, também tem uma outra palavra que está na Bíblia, que também indica tempo. Além do cronos, diga comigo, cronos. Além do cronos, tem uma outra palavra que indica tempo, que é a palavra kairos. Diga comigo agora, kairos. O que é o kairos, gente? Essa palavra kairos, ela se refere também é uma expressão de tempo, mas não é o tempo terreno. Kairos se refere ao tempo de Deus, a hora de Deus para as coisas, ao tempo que Deus estabelece. Então preste atenção, Deus, Ele não se move pelo tempo dos homens. Deus não se move pelo cronos, Deus se move pelo kairos. Deus não se move pelo tempo da terra, Deus se move pelo tempo estabelecido por Ele mesmo nos céus. Irmãos, então é importante você entender, para Deus nada é de repente. Para Deus é tudo debaixo do tempo dele, é do tempo kairos de Deus para nós. O Espírito Santo te trouxe aqui, e você está aqui nesta hora ouvindo esta palavra, não é porque são apenas 8 horas e 12 minutos, é porque esta hora é o tempo kairos de Deus para a sua vida. Deus tem uma palavra para o teu coração, uma bênção para te dar, e talvez você vai sair daqui dizendo, Deus me abençoou naquela noite, e foi de repente. Eu vou dizer, não foi de repente, Deus já tinha planejado que o kairos de Deus se manifestaria exatamente hoje neste lugar. Então, queridos, é importante você entender algo. Deus tem todas as coisas debaixo do seu controle. O kairos de Deus é o que domina a nossa vida. Deus, Ele nada escapa da sua sabedoria. Todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Deus não pega ninguém de surpresa. Deus não é pego de surpresa, perdão. Deus também não é pego distraído, porque todas as coisas acontecem na minha vida e na sua, condicionadas a um tempo que foi estabelecido por Deus. Você pode dizer um amém por isso? Colocado isso, muito importante você entender que o de repente que a gente quer falar hoje à noite, estamos falando que de repente algo acontece conosco. Esse de repente que estamos falando hoje é o quê? É quando o kairos de Deus invade o cronos humano. Este é o de repente que a Bíblia está falando.
Eu vou repetir para você. É quando o Kairós de Deus invade o nosso Cronos humano. Ou seja, é o de repente que a Bíblia está dizendo, de repente que acontece na sua vida, a bênção que acontece de repente é quando o momento que o céu invade a terra. É o momento que uma intervenção de Deus acontece. É o momento da provisão repentina. É o momento do milagre repentino. Eu não sei se você está entendendo isso. Irmãos, mas o Espírito de Deus está dizendo, os céus vão invadir a terra hoje à noite. Sabe quem é o alvo? A tua vida e a minha vida, porque hoje é o tempo de Deus para nós sermos abençoados. Levante a sua mão e diga, eu creio. Mais forte, eu creio que hoje o Kairós vai invadir o nosso Cronos e seremos abençoados em nome de Jesus. Quantos creem que você vai ser abençoado de forma repentina em nome de Jesus? Dá um aplauso para ele mais forte. Irmãos, nosso Deus está aqui. Esse Deus que faz no tempo certo, na hora certa, no seu controle, Ele está aqui hoje à noite. E Deus está procurando corações cheios de fé que acreditam que Ele pode fazer algo de repente hoje. Meu irmão, eu não sei, talvez a sua colheita não chegou esse ano ainda, mas neste culto, a partir desta semana, Deus de repente pode virar o jogo e a coisa pode acontecer em nome de Jesus. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, que hoje você recebe aí, quando eu falar uma coisa, irmãos, eu sou assim, quando eu falo eu profetizo sobre a sua vida, é que vem chumbo grosso do céu sobre você. Se eu fosse você, quando eu falo eu quero profetizar, sabe o que eu estou dizendo? Deus está antecipando o futuro através de um profeta para você. Então sabe o que você faz? Eu profetizo sobre sua vida, você já põe sua mão na posição de receber, você coloca a mão no coração, outro, se você é mais extravagante, põe logo na cabeça, irmão. Eu não sei, mas se é muito comedido, fica quietinho, só ouve mesmo, mas recebe. Em nome de Jesus eu quero profetizar sobre você, que hoje, nesse lugar, que aconteçam de repente de Deus, que você não está esperando ainda, em nome de Jesus, que hoje seja um tempo da visitação de Deus no seu tempo terreno, na sua agenda, que a agenda de Deus se encontre com a sua, hoje à noite, em nome de Jesus, que hoje seja o tempo em que Deus vai tocar na tua vida, que vai atender aquela oração do teu coração, que hoje seja o dia, em nome de Jesus, que Deus vai liberar algo sobre nós, que você já estava orando faz um tempo, mas a resposta vai chegar de repente a partir de agora. Em nome de Jesus. Quantos creem? Você crê nisso, irmão? Então aplauda mais forte o Senhor. Eu creio demais nisso que eu estou te falando, porque eu sou alvo disso. Deus já me abençoou muito de forma repentina. Mas eu queria que você entendesse que Deus, Ele não fala o tempo. Deus, às vezes, Ele não fala o quando. Apesar dele ter um tempo, ele não fala esse quando para nós. Uma vez, os discípulos falando com Jesus sobre quando seria o fim do mundo, Jesus tocando nesse assunto. Olha a resposta que ele deu, gente. Mateus 24, 36 e 37. Aí Jesus responde assim, quanto ao dia, a hora que as coisas vão acontecer, que virão os finais dos tempos, né? Ninguém sabe. Olha que legal. Então, quando alguém diz aí para você, vai ser no ano tal, já viu essa história? De um monte de gente que falava que não ia passar do ano 2000, você ouviu essa ou não? Pois é, olha o que Jesus falou aqui. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, ou seja, está falando dele mesmo, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E nos textos que a gente viu, eu quero mostrar algo para você aqui. Eles mostram que acontecem de repente, que nós vimos escritos, mas de repente que acontecem também hoje. Igualzinho aconteceu com eles na mesma situação. Por exemplo, Deus, Ele cumpre promessas que Ele nos dá de repente. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Que algo vai acontecer na sua vida? Tem uma promessa? Levanta a mão. Se tem alguém com a mão erguida perto de você, fala, vai ser de repente que vai acontecer isso aí. Você tem uma promessa da parte de Deus, vai ser de repente. E nesse texto de Atos é tão interessante, porque a Bíblia narra uma experiência que os discípulos tiveram da vinda do Espírito Santo sobre eles, que foi de repente. E os discípulos, eles nesse texto que nós lemos primeiro, eles foram batizados no Espírito Santo, com uma manifestação visível do poder de Deus sobre eles que a gente leu, né? E o resultado disso foi o quê? Que o apóstolo Pedro se levanta, prega diante de todos os que estavam naquela festa de Pentecostes, e eu quero te mostrar aquilo que Pedro falou, porque tem algo escondido atrás disso, para você entender. Atos capítulo 2, de 14 a 18, diz que agora o Pedro, né, cheio do Espírito Santo, ele levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão.
homens da Judéia e todos que vierem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, porque estavam cheios do Espírito Santo, acharam que eles tinham tomado alguma coisa, né? Como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Mas pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Redobre sua atenção nisso aqui. Olha só. O que o profeta Joel disse, que Pedro está dizendo? Que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Que palavra legal. Pedro estava citando um texto, que são palavras do profeta Joel, 800 anos antes disso aqui. Pedro estava falando de algo que o profeta tinha falado há 800 anos atrás, gente. Joel já disse isso, lá em Joel 2, 28 e 29, nem precisa abrir lá, só para você saber. Mas já tinha passado 800 anos. Toda a promessa de Deus, ela é para o nosso futuro, sim ou não? Ela é para além de nós. Deus sempre está à nossa frente. Isso significa algo, que você tem uma promessa de Deus, e Deus está anunciando algo para você. Significa que o de repente de Deus pode acontecer com você. E pode ser porque uma palavra Deus já disse. Acontece que nós temos um problema sério. Quando Deus nos dá uma palavra e a gente tem que esperar, a gente não sabe quando vai acontecer aquilo. E é por isso que o de repente de Deus se encontra com o nosso tempo. Né? Não incomoda a gente ter que esperar. Incomoda ou não incomoda, gente? Se você chega assim para a esposa e fala, sabe que tem um negócio para te falar. E no meio do caminho você fala assim, deixa para lá, não vou falar não. Já era, irmão, é ou não é? Você vai ter que falar agora, vai ter ou não vai? Não, agora você vai falar. Como assim? Você disse que tinha um negócio, vai ter que falar agora. Essa não é, gente, né? É só comigo. Não é assim, é assim, na verdade, nós também somos assim. É impressionante, né? Nos incomoda não saber quando vai acontecer. Imagina que você vai lá, viu, Delmar, esse cliente aqui. Imagina que você chega lá no restaurante, né? E você pede um prato, o garçom te atende e você pergunta assim, quanto tempo vai levar essa comida aí para ser preparada? E o garçom fala assim para você, 30 minutinhos. É um peixe aqui mais elaborado, tal, 30 minutos o prato está na mesa. É a média, né? Ok. Você sabendo que são 30 minutos que você tem que esperar, você fica emocionalmente preparado para os 30 ou não fica? Fica ou não fica? Mas se passa 10 dos 30, como é que seu emocional começa a ficar, irmão? Né? Você já começa a gesticular o garçom, ele já começa a ficar inquieto na cadeira, você está preparado para os 30. Mas você imagina só agora, se esse mesmo garçom responde assim para você, você pergunta, quanto tempo o prato leva para ficar pronto? E o cara fala para você, não tem ideia quanto tempo fica. Como é que você reage, irmão? Assim, como assim? Você não sabe. Ou seja, dá problema, né? Isso te causaria um desconforto, sim ou não? Causaria, gente? Sim ou não? Agora, presta atenção. Imagina essas pessoas aqui que receberam essa promessa lá no tempo de Joel que o Pedro citou. 800 anos antes e o negócio não tinha acontecido ainda. Gente, olha só, Pedro fala, o Joel, 800 anos atrás, falando assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões, tem jovens aí que querem ter visões de Deus, olha só, diz assim, os seus filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, quero ver os velhos aí que vão sonhar, agora ninguém aparece, né, ninguém... Mas sobre os meus servos, as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Tem algum servo do Senhor aqui, que pode profetizar da parte de Deus? Olha só, gente, é uma bênção, não é? Imagina nós recebendo uma palavra dessa hoje, vocês vão profetizar, vocês serão cheios do Espírito Santo, vai ser uma bênção, você ficaria animado ou não? Eu ficaria. Você imagina eles, vocês não ficaram animados, entusiasmados, alegres com a palavra, mas a questão... Porque aquelas pessoas que ouviram isso, esperaram a vida inteira e não viram acontecer. Eles ouviram uma palavra tremenda, uma promessa que viria, e eles morreram sem ver nada disso. Mas está aí, os filhos ficaram animados. Puxa vida, meu pai falou tanto disso, não aconteceu no tempo dele, mas no meu vai acontecer, o Senhor vai fazer. E sabe o que aconteceu? Nada, não aconteceu também no tempo dele. E demorou-se 800 anos para acontecer. E por que eu estou falando isso, gente? Porque aí vem Jesus... e fala algo parecido para os seus discípulos. Olha, em Atos capítulo 1, versículo 8. As palavras de Jesus é assim, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Falou quando ia descer? Só falou que ia vir.
Ah, pensou, gente, que coisa, né? Talvez alguns dos discípulos já até tinham visto, lido em algum lugar, ouvido dos antepassados, olha, existe uma promessa do Espírito Santo que viria. Por que eu estou falando isso tudo para você, né, gente? Mas quando a gente fala e não vê acontecer, a gente esquece. E aí Jesus, ele fez uma promessa também. Lucas 24, 49, ele diz assim, ó, vocês vão ficar em Jerusalém, até que eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Ele prometeu, gente, que os discípulos seriam cheios, mas não falou quando. Onde que eu quero chegar? É diante desse quadro aqui, que se manifesta o de repente de Deus. Você tem promessas, você tem expectativas, você tem anseios, você tem sonhos, você tem planos, você tem projetos, você tem orações, você tem tudo bonitinho diante de Deus, mas você não sabe quando vai acontecer. E é diante desse quadro que se manifesta o de repente de Deus. E é por isso que eu estou aqui para te dizer nessa noite que se Deus te fez uma promessa, nunca duvide daquilo que Deus disse para você. Nunca duvide, porque vai acontecer. Você pode não saber o dia, você pode não saber a hora, você pode não saber como e quem vai ser o responsável para fazer acontecer, mas você sabe uma coisa, você sabe quem falou e você sabe quem prometeu. E aquele que prometeu está dizendo, 2025 é um ano onde a transbordante colheita virá sobre a sua vida. Então creia, porque foi Deus que falou, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus nunca falhou antes, e não vai ser no seu tempo que ela vai falhar, em nome de Jesus, amém, querido? Então, o que Deus está falando é uma certeza, ela vai acontecer, mas talvez você tenha uma promessa aí ativa na sua memória, algo que Deus já te falou há muito tempo, e talvez você está orando por isso, mas isso ainda não se cumpriu. Mas eu creio, se o Senhor te trouxe aqui, o Kairós de Deus vai se encontrar com o nosso Cronos hoje à noite, e eu creio que o de repente de Deus pode se manifestar ainda este ano na sua vida, em nome de Jesus. Tem alguém que pode crer nessa palavra, querido? Neste ano profético de transbordante colheita, vai, então aplaude. Eita glória, é isso aí, quem crê aplaude mesmo. Nesse ano profético, este é um ano profético, irmão, de transbordante colheita. O Kairós de Deus pode se encontrar com o Cronos terrestre que você está vivendo, e o manifestar de Deus vai acontecer na sua vida, irmão. Ah, meu Deus do céu. Eu creio de todo o meu coração nisso que eu estou falando. E no que eu vou te dizer. Eu creio de todo o meu coração sobre a minha vida. E estendo isso para a sua. Que nós vamos terminar o ano dizendo: a transbordante colheita alcançou a minha vida. Alcançou a minha casa. Alcançou a minha empresa. Alcançou o meu casamento. Alcançou os meus projetos. Alcançou a vida daquele meu filho. Em nome de Jesus. Você crê nisso, gente? Mas além de promessas que podem acontecer de repente, que podem se cumprir, existem também livramentos da parte de Deus, que acontecem com a gente de repente. Sabe, irmãos, Paulo e Silas, foi o segundo texto que nós lemos, eles estavam pregando o evangelho, e quando eles se depararam com uma mulher, uma moça que possuía um espírito de adivinhação. Não sei se você já passou num grande centro, e tinha aquelas, às vezes uma grande roda em volta de alguém, e as pessoas estão lá, e ela diz o número do CPF, e ela diz o número do RG, diz o nome do seu pai. Quem já viu esse negócio num grande centro? Gente, isso é muito simples. Ah, é truque? Não, não tem truque nenhum, é demônio mesmo. É simples assim, pronto. Tá certo? Não tem, é porque o demônio conhece as coisas, e você precisa ter clareza disso. E Paulo e Silas estavam pregando o evangelho e se depararam com uma moça dessa. E a moça estava falando coisa boa a respeito deles. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, né, e os Silas ficaram até animados. Fala, puxa vida, mulher. Mas o negócio começou a incomodar, porque ela falava isso, um dia, dois, eles ficaram incomodados, e Paulo discerniu. Essa moça tem um espírito maligno. E sabe o que Paulo fez? Paulo abençoou aquela moça, expulsou aquele espírito de adivinhação dela. Foi embora, não adivinhava mais nada depois que Paulo orou por ela, gente. Já era. E olha só que interessante, acontece que isso, além de fazer muito bem para a moça, não fez bem para quem lucrava com essa história da adivinhação dela. Porque existiam pessoas que tinham um lucro, a lucratividade era grande por causa do show que a menina dava. A menina reunia as pessoas, adivinhava tudo, e aquilo gerava lucro, né, as pessoas ganhavam muito dinheiro com as adivinhações daquela moça. E agora, é interessante, o espírito maligno não estava mais lá.
Então isso incomodou. E aqueles homens, gente, eles perderam sua fonte de lucro e, além disso, eles levantaram acusações contra Paulo e Silas. Eles deveriam ser homens influentes na cidade, e a Bíblia conta que eles levantaram uma acusação contra Paulo e Silas, dizendo: esses caras estão corrompendo a cidade, eles estão corrompendo os nossos costumes. E aí, sabe o que aconteceu? O final da história, o texto famoso que a gente conhece, que Paulo e Silas foram presos, apanharam, foram presos, e aí o texto que você conhece, que a gente leu, Atos 16, 25 e 26, eles já presos por causa disso. O que estava acontecendo? Que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Por que eles foram presos mesmo? Porque abençoaram a moça e libertaram ela de um espírito maligno, mas estavam presos. E aí, verso 26, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Sabe o que a Bíblia está enfatizando, gente? Que eles estavam o quê? Louvando a Deus, e era por volta da meia-noite. Você notou isso no texto? Era por volta da meia-noite. Essa expressão aqui me chama muita atenção, porque a meia-noite é exatamente a hora em que acontece a troca de dia. Sim ou não? É ou não é? É exatamente a 0 hora, não é verdade? A meia-noite que um novo dia começa. E eu, escrevendo esta palavra, eu senti profundamente no meu espírito para profetizar sobre você que estava aqui hoje nesta igreja, em nome de Jesus, que está vindo um novo dia para você, em nome de Jesus, ainda esse ano. Você imagina, e o Senhor, eu falei: Senhor, por que o Senhor está falando isso para escrever? Sabe, porque talvez você está aqui hoje à noite e imagina que não dá mais algumas coisas. Às vezes você imagina, ou talvez você já perdeu a esperança que certas coisas vão voltar a acontecer, que certas coisas vão se arrumar na sua vida. Você está aqui hoje à noite e talvez já perdeu a fé, está se sentindo fraco, está se sentindo desanimado, sem forças. E eu estou falando da parte de Deus isso aqui para a tua vida agora. Estou falando, não é o pastor Alessandro falando, isso é da parte de Deus para você. Está vindo um novo dia sobre você. Tem um kairós de Deus que vai trazer um novo milagre, uma nova provisão, uma nova unção, um novo mover de Deus sobre a tua vida. E vai ser de repente. É que o Senhor está falando isso para nós. Eu vou chamar o louvor para me ajudar. Eu vou pregar muito aqui ainda. Eu vou chamar eles para me ajudar já, gente. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Paulo e Silas estavam de que jeito? Presos, acorrentados. Sabe, gente, eles estavam numa situação onde eles nem imaginavam, né? Que eles nem imaginavam que um novo tempo, um novo dia estava chegando e de repente Deus estava para acontecer. Eles nem faziam ideia, eles apenas estavam presos. Você saiu da sua casa hoje para mais uma reunião e talvez você nem faz ideia o que Deus ainda vai fazer na sua vida hoje à noite. Por quê? Porque o Deus do céu está aqui, é Ele que pode te abençoar, é Ele que pode mudar situações, orações que você está orando há muito tempo para Deus responder, pode ser hoje, de repente, só porque você está aqui. Ah, irmão, entenda, eu não sei como é que você chegou até aqui em 2025, eu não sei se você teve momentos de dor esse ano, momentos de perda esse ano, de sofrimento. Eu não sei se houveram momentos difíceis de atravessar na sua vida, ou se agora mesmo você está atravessando um tempo difícil, um tempo complicado, mas eu quero que você saiba que Deus está olhando para você. Deus não vai fazer nada inesperado, Deus já tinha no seu plano fazer por você, mas você precisa saber disso. Você precisava ouvir do Senhor hoje à noite, e de repente Deus, eu creio que vai te alcançar. Pega na mão de alguém, por favor, fala para ele com muito carinho, fala para ele: eu creio que o de repente de Deus vai te alcançar, em nome de Jesus. Sabe, queridos, preste bem atenção no que eu vou te falar. Eu creio, porque nós estamos aqui debaixo do kairós de Deus hoje à noite. A página vai virar nesse ano, em nome de Jesus. Vai começar um novo dia, amarras vão cair por terra, em nome de Jesus. O milagre que você precisa vai acontecer, irmão. A tristeza que você está passando, eu creio, Deus vai transformar a luta em festa, a tristeza em alegria. O espírito angustiado vai se mover a partir de hoje.
porque Deus está nesse lugar. Isaías 45, versos 2 e 3 diz, e não é eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo a você: eu irei adiante de você, diz o Senhor. Eu aplanarei os montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Jesus, o Senhor está dizendo: eu darei a você aquilo que se perdeu. Talvez você levou prejuízo, talvez você levou uma situação terrível financeira, onde minou e fracassou, e você se vê numa situação miserável. Mas Deus está dizendo: eu darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor. Sabe por que Deus vai fazer de repente? Para que você saiba, para que a tua família saiba, para que os teus amigos saibam que você serve um Deus vivo. Você serve um Deus verdadeiro. Gente, nós cremos no Deus do de repente nesse lugar. Eu creio num Deus, porque eu sou alvo desta bênção de ter na minha vida histórias e histórias para contar do de repente de Deus. Eu digo para você, nós cremos no Deus que muda os dias. Nós cremos aqui num Deus que muda situações e transforma vidas para valer. Ah, meu querido, creia. Aquilo que está trancado vai ser destrancado em nome de Jesus. Aquilo que está retido vai ser liberado hoje. Aquilo que te aprisiona, que te entristece, você precisa olhar para Deus hoje, com olhos de fé, e ter uma convicção, uma certeza que Ele é o teu Deus. Ele te chama pelo nome, e Deus não vai ser pego de surpresa nunca, mas você vai se surpreender com o que Deus tem para fazer. Irmãos, Paulo e Silas estavam ali, presos, maltratados, esquecidos. Mas enquanto de repente Deus não vinha, sabe o que eles estavam fazendo? Orando e cantando hinos a Deus. Porque enquanto a tua promessa não chega, enquanto o milagre não acontece, enquanto a provisão ainda não chegou às tuas mãos, querida, a tua fé já está aí dentro, e você não precisa esperar chegar. Você já pode glorificar o Senhor agora mesmo, sabendo que Deus está olhando para você, e de repente pode acontecer. Jesus, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E quando nós adoramos, quando nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança nele, mesmo no momento de dor, igreja, quando nós colocamos nossa fé, nossa esperança nele, mesmo no momento ou num quadro que parece não ter saída para nós, o nosso Deus é aquele que acaba e que abala o mal que nos aflige. Sabe, queridos, o Senhor vai fazer tremer hoje, assim como aquela cadeia tremeu. Os alicerces foram abalados e destruídos. Deus vai fazer tremer aquilo que te prende, em nome de Jesus. Deus vai te abençoar. Um novo dia vai chegar para a tua vida. Quantos creem, gente, que hoje é o prazo máximo do céu para essa enfermidade? Hoje é o prazo máximo do céu para essa situação difícil. Hoje é o prazo máximo que Deus está falando e está dizendo: hoje vai ser o start, o de repente para esta vida, para esta casa, para esta pessoa, para esta família. Irmão, pega isso no teu espírito. Quantos homens e mulheres de Deus viveram de repente de Deus nas suas vidas? Quantos? José, um homem que amava tanto a Deus, mas um homem que estava preso injustamente, e não esperava ser preso, mas estava preso. Mas um dia que ele não esperava, um dia comum da dor, da tristeza, do desalento, do desânimo, num dia comum, o Kairós de Deus se encontrou com o Cronos de José. Irmãos, sabe o que eu estou dizendo? Um dia o céu se encontrou com a terra, nos dias de José. Um dia o céu se encontrou com a terra. Você vai poder olhar e dizer: foi naquele domingo, no mês de novembro, o dia que o céu se encontrou com a terra na minha vida. E sabe o que aconteceu em um dia? Porque o Kairós se encontrou com o Cronos. Um dia José estava na prisão, mas no outro dia José estava no palácio. Foi de repente. José saiu de prisioneiro a governador. O de repente de Deus mudou não só a situação, mas mudou as roupas, mudou a posição, mudou o destino de José. Deus está trocando cativeiros por coroas nessa noite, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, porque Deus está trocando cativeiros por coroas hoje à noite, para a glória dele. E o Senhor está te dizendo isso. Deus está mudando destinos, reorganizando projetos, mudando trajetórias. Recebe, irmão.
Mas talvez você está aqui ouvindo eu falar tudo isso, e hoje você está falando, e achando que não tem saída, que não é para você essa palavra, que o seu caso é muito difícil, que é impossível. Acontece, queridos, que não há difícil ou impossível para o nosso Deus. Escute, o povo de Israel estava na frente de um mar vermelho, e o mar vermelho nós conhecemos na última viagem, é realmente um mar. Eles estavam ali na frente. A Bíblia diz que um exército inimigo atrás, montanhas muito íngremes à sua volta, não tinha saída, para todos os lados não tinha como se livrar, não existia saída, inimigos atrás, o mar à frente. Mas sabe o que aconteceu? O Kairós de Deus se encontrou com o Cronos de Moisés. Ah, gente, mas o caminho apareceu de repente. Você conhece a história? O vento de Deus soprou sobre as águas do Mar Vermelho e abriu-se caminho onde não tinha caminho. O vento de Deus está soprando aqui hoje à noite também. Onde não tem caminho, Deus está dizendo: eu vou soprar aí onde não tem caminho, eu vou soprar onde não tem saída, eu vou soprar onde não tem recurso, eu vou soprar onde não tem alternativa. O Espírito de Deus está neste lugar. O mesmo Deus que abriu o mar para eles está aqui para abrir o mar para nós nessa noite. Sabe, irmãos, o Espírito Santo está te falando: Deus é o Deus que ainda faz estradas no meio das impossibilidades. Ele é este Deus. E quantos mais nós poderíamos falar e citar sobre o de repente de Deus? Falamos há dias atrás aqui, irmãos, sobre Elias e os profetas de Baal. Um homem sozinho contra apenas um homem com a verdade de Deus no coração, contra todos os inimigos de Deus, falsos profetas de um povo incrédulo. Somente ele, era apenas um homem, mas aquele homem tinha uma fé como a de Paulo e Silas dentro do coração. Um homem que resolveu construir um altar para Deus. Um homem que diz que resolveu confiar na palavra de Deus. Era apenas um homem e uma oração. Dá para você entender isso? A Bíblia diz que Elias orou e fogo do céu desceu. Era apenas um homem e uma oração. Ei, você é quantos? Você é um homem e você pode fazer uma oração hoje. Você é uma mulher e você pode fazer uma oração hoje. Dentro de você tem uma pessoa e tem uma oração guardada. E essa oração pode fazer cair fogo do céu em nome de Jesus, por causa de um homem e de uma oração. Diz a Bíblia que uma resposta veio, o fogo do céu veio. Igreja, entenda uma coisa: quando existe altar, quando existe um coração verdadeiro, quando existe fé no Deus vivo, ali tem provisões repentinas, ali tem milagres repentinos, ali tem situações sendo mudadas. Tem alguém com o coração cheio de fé aqui hoje à noite? Tem alguém que pode dizer: eu acredito no Deus vivo? Então é com você. Mas Deus está procurando corações acesos hoje à noite, corações verdadeiros, corações sedentos. É você, irmão. Dá um cutucãozinho quem está do lado, fala: eu creio que é você, que é você. Levante as suas mãos agora para Ele, vai preparando aí. Levante as suas mãos para Ele agora e diga: Senhor, o meu altar está aceso hoje à noite. Levanta a tua voz e fala: Senhor, o meu altar está aceso. Senhor, o meu altar está aceso. Quando uma igreja ora, o céu reage. Quando uma igreja adora, os céus se rompem. Vamos adorar, vamos provocar os céus hoje à noite em nome de Jesus.